Jesus ter sido morto e ressuscitado. Até o Evangelho de Cristo, a vida ministerial, eles não criam em Jesus. Achava que Jesus era um fanático. Na realidade, Jesus não quis se expor e discutir com eles. A prova disso é que Jesus não andava assim com eles. Nós vamos ver lá Jesus na boda de Caná da Galileia com eles, por um convite de uma cerimônia que ali iria haver. E lá Jesus faz o seu primeiro milagre, os quais está registrado no livro de João, que diferente dos livros sinópticos como Marcos, Mateus e Lucas, só registra 7 milagres dentre eles, que é o primeiro, esse da boda de Caná, que ele transforma água em vinho. Amém? Este livro, ele foi um livro para trazer uma realidade de como viver com Cristo em tempos inoportunos, como nos dias de hoje. E todos os 5 capítulos, eles são capítulos de advertências, instruções e complicações, a saber do que ele dizia, se porventura o povo não seguisse aquilo que estava sendo dito ou verbalizado por ele, e posteriormente posto no livro, do qual serve para nós hoje em dia como uma instrução para nossas vidas. No capítulo de número 1, ele vai falar sobre a prática da palavra, como vivermos como praticantes da palavra. Como sempre eu digo aqui, uma coisa é a gente ouvir, né? Outra coisa é a gente dar ouvidos à palavra de Deus. Quantas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus? Milhares de pessoas. Mas quantas entre essas milhares e milhares dão ouvidos à palavra de Deus? O que é dar ouvido? Dar ouvido é ouvir e praticar aquilo que foi ouvido por determinadas pessoas. Então no capítulo 1 ele trata disso. No capítulo 2 é não fazer acepção de pessoas que tinham a roupa mais bem apresentável, não desmerecesse outras que tivessem uma roupa talvez não bem apresentável para os determinados locais. E ele vem chamar a atenção disso para que não haja essa divisão de pensamentos. Eu vou ler só uma parte que está no capítulo 2, versículo 2, que diz assim, ó: porque se no novo, louvado seja Deus, ajuntamento, entrar alguém, homem, com anel de ouro num dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorra de vestimento, e entrardes para o que traz as vestes preciosas, e lhes disserdes: assenta-te aqui, tu aqui, em um lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-se abaixo do meu estrado. Ou seja, havia um desmerecimento para as pessoas mais pobres, né? Algo desfavorável aos olhos. Imagina você chegar em um culto para adorar ao Senhor e o porteiro ficar ali na porta e olhar para as suas vestes, para as suas condições financeiras, e aí você senta lá na frente. E outras pessoas que chegam não tão bem apresentadas assim, igual você, aguarda aqui, em pé aqui, porque se tiver um lugar no final, no término do chegar das pessoas, você se assenta aqui nos fundos, senão você vai ficar em pé o culto todo. Então ele estava instruindo o povo a não ter esse tipo de comportamento, porque Jesus não fez acepção de pessoas, e quem somos nós para fazer? No capítulo de número 3, ele fala sobre, louvado seja Deus, segurar palavras e não deixar a língua desenfreadas. Ou seja, a língua, ela tem um poder tanto de trazer o bem como de fazer o mal. Ele chega a falar em uma das estrofes que a língua ela é comparada a um leme de um navio que é tão pequeno, e aos olhos dos homens e dos tripulantes e das pessoas que estão ali naquela embarcação, que nem enxergam o leme, mas é o leme que dá curso ao grande navio. Assim é a língua, que ela pode trazer um refreamento em todo o corpo, ou também nos lançar em lugares dos quais nós não iríamos gostar. A sua boca tem poder. Quando você usa a sua palavra direcionada a uma outra pessoa com formas pejorativas, ou de uma forma arrogante, ou diminutiva, ou seja, diminuindo aquela pessoa, aquilo pode acontecer na vida da pessoa. Tem mãe que gosta de olhar para o filho e dizer: menino, sua peste, seu demônio. Você está lançando
palavras de peso na vida dos seus filhos. E isso pode acontecer e você lá na frente se arrepender do que você falou. No capítulo 4 ele vai falar sobre a sobrevivência, as investidas carnais, ou seja, nós nos sustentarmos diante da vida com Cristo para não cairmos nas concupiscências carnais. O apóstolo Paulo já escreve isso, né, à igreja em Gálatas, como também na igreja de Éfeso, como nós andarmos firmes em Coríntios, em Colossenses, Filipenses, em todas essas áreas ou em todas essas igrejas. O apóstolo Paulo teve esse cuidado de falar com as pessoas da força que tem a nossa carne, negativamente falando. Não é uma força humana de um homem poder derrubar o outro com um soco, é uma força de destruição. Falei aqui nesse instante, e nós vimos hoje grandes homens e grandes mulheres de Deus, que outrora glorificava a Deus, e a carne falou mais alto. Vimos uma pastora aí, que era uma mulher que era bastante usada por Deus, não sei o nome dela e nem me interessa saber, que hoje ela continuou no evangelho, mas pasme, ela, numa época que eu peguei uma gravação desta mulher pregando o evangelho, ela estava gestante, e Deus usava ela poderosamente nos cultos. Ela hoje continua no evangelho, mas como lésbica, com outra mulher em cima do altar, achando que esse não uma acepção de pessoas, convém estar mulher morando com mulher. E a Bíblia ela trata isso de uma forma bastante eloquente, quando em Gênesis capítulo 2, 18, vai dizer que Deus fez o homem para a mulher e a mulher ele fez para o homem. E ela está, conhecida pela palavra, está nitidamente enganada e professando a Bíblia de uma forma contraditória agora, porque ela tem que defender as suas causas. Então, a força que eu estou falando é essa. A nossa carne, se a gente não der lugar ao Espírito Santo, ela nos derrubará. Então, no capítulo 4 ele está falando sobre isso, tomarmos cuidados com as investidas carnais. E no capítulo 5 nós vamos tratar da condenação dos maus, daqueles que endinheirados que acham que pode menosprezar as pessoas, e da verdadeira adoração. E nós vamos ler aqui o capítulo de número 5, versículos 7 a seguir, e depois nós vamos, como sempre, trazer um contexto geral de todos o 7º até o 20º versículo. Amém? Que é o último versículo do capítulo 5 do último livro de Tiago. Capítulo 5, versículo 7. Exortação à paciência acerca do juramento da oração e da conversão de pecados. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deixa a Bíblia aberta, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Senhor, Rei da Glória, a Ti rendemos graças e louvores, porque ai de nós, se não fosse a Tua misericórdia. Por isso que aqui estamos. Te pedimos nessa noite, meu Deus, que alimente a nossa mente com a Tua palavra. E tenha, meu Pai, o pastor, por todo este lugar agora, por um momento oportuno, para que venha dirigir a cada um de nós a Tua palavra, para que não se torne monólogo aquilo que ele está falando, mas sim que se reverbere em toda a igreja. Tendo com isso, meu Pai, a certeza de que cada palavra que seja ecoada nesse lugar, seja de uma forma expressiva, mas que alcance os nossos corações. Então dá a ele, meu Pai, o pastor, a qualidade, meu Deus, e a capacidade de administrar a Tua palavra neste momento, para que nós venhamos sair daqui uma nova criatura. Meu Deus, a Ti peço, toma minha esposa em Tuas mãos, que está de viagem, caminho de outro estado para cá de volta, protege, livra de todo mal, tanto ela como os outros, meu Deus, passageiros que estão naquele carro. E toma também, meu Deus, a minha casa e tudo quanto eu tenho diante de Ti. E não deixa que o devorador, o usurpador, o ceifador, o roubador de semente venha desfrutar daquilo que eu consigo com tanto labor junto com minha varoa. Toma as nossas saúde em Tuas mãos, os nossos filhos, meu Deus, e nos protege, meu Pai, todos os dias. Toma cada uma das pessoas que vieram nesta noite te buscar, meu Pai, que encontre o Senhor e não saiam daqui perdidos, porque o Senhor é a nossa única e última salvação em tudo aquilo que iremos e estamos buscando, em nome de Jesus, nesta terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, e graças a Deus, amém? Igreja, o irmão de Jesus, conhecido como Tiago, o autor desse livro, ele está trazendo um prognóstico geral de tudo aquilo. É um livro pequeno, era bom que nós em casa lêssemos, para que viéssemos entender o que Deus espera de cada um de nós. Às vezes eu faço essa pergunta aqui, e ela se torna uma pergunta retórica, porque você sabe o que Deus espera de você. E muitas vezes eu peço que o irmão pergunte ao outro irmão, o que é que Deus espera de você? E olhando para nós mesmos, o que é que Deus espera de mim como um servo? Porque Ele que nos deu a carta de euforia, chamada Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele deu a vida no Calvário por nós. Então deixamos de ser escravos do pecado, como eu preguei aqui sexta-feira, para sermos hoje servos do Senhor. Então tudo aquilo que fazia parte das nossas vidas, de uma forma negativa, Deus tirou de nós. Então hoje compete a cada um de nós andarmos com Deus em espírito e em verdade, como o próprio Cristo anuncia ali, uma entre as igrejas na Ásia. É andar em verdade de vida, em conformidade com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Infelizmente, como eu digo, e hoje, não façam analogia da sua vida com a vida de outra pessoa que está usando a sua vida negativamente diante de Deus. Ou seja, não se compare, ou não deixe se levar por doutrinas vãs e mentirosas. Infelizmente, nós estamos em uma geração de muitas igrejas caídas, isso é fato. Isso é fato, muitos oportunistas, muitas pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento bíblico de outras pessoas e com aquilo faz uma grande, atrativo para a sua vida, enganando muitas pessoas. Eu não discordo que as pessoas façam orações e vincule ela nas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas por isso. Isso é ótimo, mas de graça a receber, de graça você tem que levar. Aí eu me entristeço com alguns irmãos, e daqui dessa igreja tem alguma quantidade, e não sou contra a prática do rapaz, mas contra aquilo que nós aprendemos aqui, não pusemos ou não colocamos em prática. Cidadão aí todo dia de manhã faz uma oração de tarde, de manhã,
e chama a atenção de um e de outro, e fica pedindo, colocando Pix, né, dona Zil? E vocês vão ir lá e depositam Pix, porque por um motivo ou outro, eu vou usar primeiro isso, por um motivo ou outro, grave bem isso, você recebe uma bênção, e você vai e coloca aquela bênção na mão ou no colo do cidadão, como se fosse ele que liberou a bênção para você. Um motivo ou outro, nada. É a sua fé que faz com que você alcance a sua vitória. Jesus disse àquela mulher do fluxo de sangue: quem me tocou? E quando ela chega diante dele, disse: foi eu que te toquei. Ele disse: vá. Ele disse: vá, que a sua fé te salvou. A irmã estava se queixando hoje comigo que fez lá, ficaram o dia todo num bazar, que é para ajudar, para a manutenção da igreja, lugar onde vocês ficam sentadinhos, ouvindo a palavra, confortados, aonde teríamos uma obrigação de ajudar para que haja mantimento. Um ou outro se disponibiliza para isso. A irmã se entristeceu porque nenhum do corpo de igreja, ainda que não quisesse usar, né, como eu falo aqui, sou expressivo, nem todo mundo devolve o dízimo, nem todo mundo ajuda a obra, e nem por isso eu vou parar de fazer a obra de Deus aqui. Eu sei como eu faço, de que forma eu faço, não temo ao Senhor em relação a isso. A irmã: pastor, a pessoa vinha, pelo menos podia vir com R$2, comprava, não queria usar. O que é o bazar? Que em um lugar chique é chamado de boutique. É nós pegarmos aquelas coisas, não velhas, porque as roupas, quando são dadas velhas, que não tem nenhum proveito para uso, elas jogam fora, que não vai dar aos outros, que não presta para você. Mas aí ficaram o dia todo lá ontem, entristecida, falou para mim. Eu disse: acalma, irmão, fica tranquila, irmã, guarda o teu coração diante de Deus. Eu tenho 3 meses, irmã, pedindo na igreja uma ajuda para fazer a Kombi, irmã. Ninguém se disponibilizou, exceto 1 ou 2 pessoas. Fique em paz. Se o homem não der, Deus, ele é quem sustenta. Porque é um mundo ou uma geração que nós estamos vivendo egoísta em alguns aspectos, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Não passa uma vírgula, nem um tio diante do Senhor. Eu disse: fique em paz, irmã. Pastor, mas podia vir aqui pelo menos uma, ou trazer uma água, uma merenda. Ficamos o dia todo. Eu disse, depois que ela desligou, eu disse assim: mas Deus, comigo mesmo, eu sei que Ele não se apartou 1 minuto sequer de nenhuma delas, porque é assim que é, e assim sempre será. Jesus esperava que todos o amparassem, nem todos o amparou. Jesus esperava que os 12 ficassem contritos com eles. Judas se vendeu tão barato, não sabendo o valor que Jesus tinha. Aí quando chega depois, fica ouvindo esses bostas náguas aí, que não conhece a vida do cidadão. E o cidadão usa a palavra, uma palavra mansa, não fala duro como eu, porque nem todo mundo quer ouvir a palavra que eu prego aqui, porque eu prego com dureza mesmo. Não estou aqui para passar a mão pela cabeça de senhor ninguém. E aí o cara fica com aquela palavrazinha mansa, suave aos ouvidos, e só engessando, ou melhor dizendo, injetando o dinheiro no piques desses cidadãos, achando que eles são salvador da pátria de vocês. E por mais que é ensinado, mas o povo gosta de ser enganado. Vimos isso politicamente incorreto nesse Brasil. Que dizer, pois, estas coisas? Como o apóstolo Paulo falava: se o povo gosta de ser enganado, que se enganem. Eu só sei de uma coisa, igreja: aos meus 53 anos, daqui a 1 mês e meio, irei fazer para a glória de Deus, se lá eu vou chegar. Eu hoje estou mais perceptível a estas coisas, para que as pessoas tentem me enganar. Eu dou até cordas, mas depois o próprio Cristo vai e corta, porque Ele que me chamou, e Ele garante a minha estadia nesse lugar, até a chegada nos céus. Então eu fico assim olhando como o povo gosta de ser enganado, como o povo gosta de ser chamado de bobo e idiota. Então eu disse à irmã: sossegue o teu coração, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? E juntamente com isso que nós iremos falar aqui, o nosso saudoso Tiago, irmão de Jesus, e nós vamos ver no contexto de tudo que ele escreveu aqui, melhor dizendo,
do pedaço que eu peguei do capítulo 5, versículo 7. Mas antes, como eu disse, no capítulo de número 5, ele traz a condenação às pessoas enriquecidas, que menospreza os desfavorecidos. E eu quero, antes de pregar em cima do versículo 7, trazer aqui para a nossa, louvado seja Deus, intenção, que é que Deus quis dizer através de Tiago ao povo naquela época. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 1. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. Vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração. Como um dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Ou seja, está na mão de Deus. A última palavra vem do Senhor. As pessoas que têm dinheiro são ricas, soberbas, que fazem das tuas fortunas deuses inexistentes, que menospreza o trabalhador. E aquele trabalhador que trabalha, na época Jesus usou a cultura da época, claro, do plantio, ceifando, plantando e colhendo para aqueles grandes agricultores. E eles humilhavam aqueles homens, faziam deles, assim é como nos dias de hoje. E todas as riquezas que esses homens têm, elas serão como ferrugem, que a traça vai, louvado seja Deus, corroer, e não vão levar com eles para os céus. Assim como eu, assim como cada um de nós, que em uma quantidade maior, que somos a expressão numérica maior dessa terra, principalmente do Brasil, desfavorecido financeiramente, seremos jamais aqueles que fizeram aliança com Cristo, bem visto por Deus no dia da sua apresentação a eles, do que esses que são endinheirados. Ou seja, lá eles terão menos valor do que cada um de nós, porque o valor que eles têm aqui na terra, lá não entra. Então, ele estava trazendo e falando uma palavra de condenação àquelas pessoas, ou aqueles grandes homens, que tratavam os desfavorecidos como escravos, e humilhando cada um deles. Quantos de vocês aqui, assim como eu, não fomos maltratados por patrões, por pessoas que têm dinheiro e olham de nós de cima para baixo? Só que ele não sabe que meu pai está lá na glória, eu estou aqui embaixo, mas ele está lá em cima e contemplando tudo o que está fazendo ou que está sendo feito aqui. Olha o que ele diz no versículo de número 4 do capítulo 5. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está ouvindo a tua oração. Não precisa você orar amaldiçoando aquela pessoa, não. Tão somente diga: Senhor, entrego em tuas mãos, porque Deus sabe o que fazer. Você não precisa ensinar a Deus a trabalhar. Deus sabe quem são as pessoas boas e as pessoas más. Deus sabe quem merece uma correção, quem merece a condenação, ou quem merece uma absolvição, que injustamente foi condenado pelo mundo, mas será absolvido nos céus. Então entrega o teu caminho ao Senhor, e não tema as afrontas e as investidas daqueles que te humilham ou tentam te diminuir, porque maior é aquele que está aqui do que aquele que está rodeando esta terra. Amém? Capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11, ele traz o ensino para com os que trabalham para a obra, né? Ou seja, os que foram chamados para conduzir, para administrar, para preleitar,
para guiar, para conduzir as pessoas. O trabalho de um pastor, igreja, ele já é descrito por o apóstolo Paulo como ruiperetas. E já falei aqui o que significa ruiperetas. Era uma expressão usada aos escravos da época que eram condenados à morte. O que é que acontecia com esses homens? Eles iam para debaixo da embarcação, trabalhando como motor, com o remo, e levavam as pessoas para os destinos que elas iam. Só que lá nesse lugar eles eram condenados à morte e morriam. Ou seja, o apóstolo Paulo nos classifica como tais. E muitas pessoas não conseguem até o final da sua vida como pastor, legitimamente consagrado como pastor, mas muito devido às investidas, devido, sabe, aos desânimos, devido às pessoas desfazerem, devido às ingratidões, no meio do caminho se perde. Porque Deus nos ensina a olhar para os céus e não olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Porque assim como um salmista, no seu Salmo 121, ele nos ensina a não olhar para as montanhas que estavam do lado dele, porque ia dar medo a ele, estava tão próximo de chegar a Sião, aonde ia adorar a Deus em Jerusalém. Mas se olhar para as montanhas que estavam do lado, dava medo, porque a montanha muito, de alguma maneira, de algum lado íngreme, muito alta, intransponível. Ele não sabia se lá podia surgir um animal feroz ou um ladrão para que os roubasse. Então ele fala: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? E nós temos que saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então uma responsabilidade que é atribuída a cada um dos pastores, ela é muito pesada à vista dos homens. Eu vejo pessoas que têm anos de evangelho, que congregam em igrejas conceituadas e bem conceituadas, que eles fogem do pastoreado. Por quê? Eles conhecem a Bíblia e sabem a responsabilidade, conhecem o ser humano. O ser humano é algo que é inexplicável à vista de um outro homem. Só não surpreende a Deus, porque a Deus ninguém surpreende. Pessoas que outrora te beijava, te abraçava, né? Te aplaudia, de repente vira as costas para você e você não presta mais para aquelas pessoas. Essa é uma das características de pessoas que vivem dentro da igreja, que muitas vezes está aqui com você e de repente muda a cabeça e está lá já te crucificando, falando mal de você, dizendo que você não presta, chega aos seus ouvidos. E essas ingratidões muitas vezes faz com que os homens que têm um curso certo se revolte e diga: eu não quero mais isso, e comece a mudar o teu plano de pastorear, de viver conforme a doutrina de Deus, e começa a se vender como Judas se vendeu. Porque o que Judas esperava de Jesus era uma coisa, e Jesus veio para outra coisa. Judas era ganancioso, Judas era impetuoso em relação ao dinheiro. Ele queria andar com Jesus porque ele via que Jesus tinha atributos nele que chamava a atenção de todo o pessoal daquela redondeza. Ele disse: esse homem vai ser daqui um dia um rei, um juiz, daqui um dia ele vai se tornar algo grande aqui, e eu quero estar colado com ele porque eu sei que eu vou me dar bem. Só que ele não entendia que Jesus era um rei, sim, é e sempre será, só que não daquela terra e desta terra, mas sim um rei da glória, porque o tesouro de Jesus não estava guardado aqui. Ele não entendia isso. Quando Judas, ele entendeu isso, quando Judas estava prestes a se sentar na mesa, quando Jesus lavou um dia antes os pés de todos eles, e reafirmando a eles: olha, daqui a uns dias eu serei entregado na mão dos filhos dos homens, serei morto, eles vão me matar. Judas disse: pronto, esse cara vai morrer, o que é que eu quero com ele? Essa história de ressurreição dele é balela, ninguém nunca ressuscitou. Ele usou ali, não sei como, com Lázaro em Betânia, e trouxe ele da morte para a vida. Foi algo sobrenatural, mas como é que ele vai trazer a vida dele mesmo se ele vai estar morto? Só estou parafraseando o que talvez estivesse na cabeça de Judas. Eu vou lá na casa dos sacerdotes, vou entregar ele agora. Quanto é que vocês me dão para entregar Jesus, que vocês não conhecem ele fisicamente, mas se eu chegar perto dele, eu vou dar um sinal a vocês para que vocês o prendam. O sinal é esse, um beijo, porque eu costumo chegar como os outros discípulos perto dele e: Rabi, e nós cumprimentá-lo com um beijo. Quando eu beijar, vocês já vão saber quem é. Jogaram 30 moedas de prata. E é assim que muitas pessoas estão vivendo hoje diante de Jesus. Fiz um estudo sobre a morte de Jesus, falei aqui essa semana. Jesus estava nu, igreja. Estava com aquele pano aqui, como botam aí. Não, ele estava nu, que era uma entre as formas de humilhar aquele que morria crucificado, nu, com sua genitália para fora.
não apregaram os braços ou as mãos de Jesus lá em Gólgota. Não, lá só foram apregados os pés. Por quê? Porque os pés tinham que conduzir ele mesmo até o lugar da sua morte, como um ato de humilhação. Mas Jesus já estava preso num prego, e nu, andando pelo meio da rua, com as mãos apregadas naquele madeiro e tentando se sustentar para que ele não rasgasse a mão. Ah, mas Simão, o Cirineu ajudou. Sim, ajudou ele, com a cruz carregada nas costas, a levá-lo até para lá. E os outros homens levaram o madeiro, ou melhor dizendo, o lugar já estava posto. Suspenderam ele, puseram ali naquele lugar e apregaram seus pés. E ele olha para lá, para aquela multidão. E quando os olhos de Jesus passam, imagina ele pensando: olha quantas pessoas dessas famílias eu salvei, libertei, curei, e hoje estão aí, contemplando e se alegrando com a minha condenação, absolvido como sou, e o meu assassinato, ou a minha crucificação. Então, o que é que acontece com o líder? O que é que acontece com o guia? O que foi que aconteceu com Moisés, que bateu na rocha ao invés de falar com ela, devido à pressão que ele estava sendo ali todos os dias, manifestado por ela, e não suportando aquilo, ele bateu na rocha. É o que acontecia naqueles dias, e o nosso saudoso Tiago ensina o povo como viver. Aos trabalhadores de Deus naquela época, do capítulo 5, versículo 7 a 11, é o que ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Uma virtude ter paciência, porque se o pastor não tiver paciência, ele se estrambelha. Porque são muitas coisas chegadas aos vossos ouvidos, de pessoas de perto e de longe, e pior quando são as pessoas, ou quando chega coisa de perto, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó tinha os seus 10 filhos, seus trabalhadores, muito rico, o homem mais rico do Oriente, o patriarcal da casa, ou melhor dizendo, o pai da casa, o cabeça da casa, mas só ele que orava, só ele que buscava ao Senhor. Olha o que aconteceu com ele: perdeu os 10 filhos, toda a sua riqueza, perdeu todos os seus haveres, e não obstante a isso, perdeu a tua saúde, que ficou com hanseníase. Mas no final da história, porque ele teve paciência, a tua própria mulher olhou para ele num momento deplorável da sua vida, se coçando com pedaços de pedra, e disse: rapaz, você ainda retém esse Deus seu? Abandona ele e morre de uma vez. A paciência de Jó falou mais alto quando ele disse: como falam a loucas, fala tu. Eu receberei o bem de Deus e não posso receber o mal. E Jó suportou aquilo ali. Nós vimos lá no 42:10 de Jó, quando Jó foi alcançado pela misericórdia e piedade de Deus, e tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro, porque Jó suportou aquela luta, Jó suportou aquela batalha. Como líder da casa, ele não se vendeu aos deleites de Satanás e não se entregou como um derrotado, como o diabo queria, porque quem foi afrontar Deus acerca de Jó foi o próprio diabo. Mas aqueles que vivem como o Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então quem está na frente de uma obra tem que ter pulso forte. Isso não quer dizer que não vá chorar, que não vá sofrer, né? Que não vá ter danos colaterais. Isso é um normal e natural, porque somos homens. Jesus o próprio, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, quando ele viu tudo que iria acontecer, foi muita dor que Jesus sofreu, igreja. Foi muita dor, ele foi extremamente castigado. Quando ele viu, ele de joelhos falou: Deus, se possível for, aparta de mim esse cálice, aparta de mim esta dor, esse sofrimento.
eu como homem talvez eu não vou suportar. E em outro momento, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Se ele, sendo filho de Deus, em algum momento ele sofreu psicologicamente isso, quem somos nós? Mas o que é que ele diz a nós? Tenha paciência, para que prudentemente você possa ser bem-aventurado. Sabe o que é que está na presença? O que é estar na presença de Deus hoje? Desviando de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Não é fácil, sempre eu digo aqui. Mas aquele que suportar até o último dia da sua vida irá herdar a coroa da justiça. Porque duro é viver nesse mundo cheio de possibilidades, oportunidades, atrativos, e nós, sabendo que nós podemos utilizar e usufruir de tudo isso, por causa de uma palavra, como muitos dizem, que esse Deus não existe, que essa Bíblia ela é atrasada, e nós poderíamos fazer o que quisermos, isso é fato. Eu poderia me transformar em uma mulher, colocar seios, tirar meu pênis, colocar uma vagina, colocar silicone no bumbum e ficar parecendo a mulher, implantar cabelo, mudar, modificar a minha face. Era um direito que eu tenho, porque o livre-arbítrio me dá direito disso. Como a filha de Gretchen, uma mulher linda daquela, se transformou em uma mulher, era linda demais. Por quê? Tem o direito. Por quê? Isso aqui para eles não significa nada. Mas o salário do pecado é a morte. Então nós temos que entender isso. Eu posso, ou muitos como dizem, eu posso fazer isso. O que é que vai dizer com que eu não posso fazer? O que é que vai me repreender de eu fazer isso? Eu posso pegar um copo de cerveja que não tem muito trabalho e beber. Quem vai me repreender em relação a isso? O corpo é meu, a vida é minha. Eu posso fumar um baseado, eu posso roubar, matar, destruir, eu posso. Nós podemos tudo, igreja. Tudo na terra nós podemos, que tiver ao nosso alcance, é claro. Mas só tem uma coisa: nós não poderemos entrar nos céus de qualquer forma. E o que o ser humano não entende é que essa matéria porca e podre, porca por causa do pecado, podre porque quando nós morremos, vai lá, 4 dias, abre um caixão de uma pessoa morta, 4 dias só, estado de decomposição, inchada como está, alguns já estão sendo comidazinha para o morotó, podre. O que eles não entendem é que isso é passageiro. Deus fez a vida, ou criou o homem, mas Ele também fez a morte. E o que eles não entendem é que quando os olhos se fecham, o coração para de bater, a pulsação, e o corpo gela, porque o espírito, a alma saiu. Para onde é que eles vão? Ah não, acabou. Olha a diferença de você dormir. Bota um morto perto de uma pessoa dormindo, dá um sonífero forte a uma pessoa, põe ela dormindo do lado de um morto. Olha a diferença que tem, a distância que tem de diferença. Por quê? Uma pessoa morta, o fôlego de vida já não está mais com ela. E uma pessoa dormindo é diferente, ela vai acordar. Só que ambos irão acordar. Tanto os que estão dormindo naturalmente, como os que estão dormindo perpetualmente, porque não vai acordar mais daquela carne. Ambos irão acordar. O perigo é que aquele que morreu, ele irá acordar um dia para se apresentar no tribunal de Deus. E Deus falou no capítulo 5, através de Tiago, nos versículos 1 até o versículo 6, o que vai dar a cada um deles. Nenhum de nós podemos dar nada em troca a Deus pela nossa salvação. Pergunta, por que, pastor? Porque já foi pago. Um pagamento inegociável. Então Jesus deu a vida por você. Você é uma joia preciosa. O que basta é que nós temos agora paciência. A paciência, ela vai trazer prudência. Poxa, porque se eu for paciente, espere em Deus, aguarde em Deus.
Porque quem espera em Deus vai alcançar, não tem para onde correr, vai alcançar a sua vitória. Então, do capítulo 7 a 11, ele estava dando instrução como viver, principalmente aos líderes, diante de toda essa manifestação contrária que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo, igreja, pasmem, nós estamos vivendo o pior da Bíblia Sagrada, se assim eu puder dizer, se for escrever as nossas histórias na Bíblia como a de outrem, ou de pessoas que viveram antes de nós. Estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que no tempo de Noé, pior do que as quase 3 milhões de pessoas que seguiam Moisés naquele deserto. Estamos vivendo pior do que o tempo do povo dentro da Babilônia, pecando contra Deus, prevaricando, fazendo coisas horrendas. Estamos vivendo em um tempo pior, porque naquela época ainda existia profetas bem conceituados que profetizavam e Deus ouvia. Porque o que Deus falava através da boca daqueles profetas, Deus ouvia na manifestação de uma grande quantidade, uma grande, ou melhor dizendo, uma outra minoria, é que não dava ouvidos. Hoje é diferente. Os profetas que Deus está levantando nesta geração estão perdendo o conceito, estão perdendo a sua identidade, e com isso estão levando as ovelhas do Senhor para um abismo terrível. Esta geração é pior. Versículo 12 a 16, ele vai tratar com os enfermos, com as pessoas que precisavam ter a sua fé acrescida. Olha o que ele diz no versículo 12: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias na ou em condenação. Está alguém entre vós em aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ou seja, ele no início do versículo 12, ele fala que nós não façamos juramentos de nada. Você é crente, não precisa eu dizer a você que eu vou te dar um negócio ou pagar algo que eu peguei em sua mão emprestado. Irmão, em nome de Jesus eu vou pagar, eu juro. Não precisa. Irmão, eu te juro, irmão, que assim que Dona Marlene me pagar ali, irmão, eu vou pagar você. Nem jure nem pelos céus e nem pela terra. Não faça tal coisa, você é servo do Senhor. Se eu disser a Juan, me empresta aí R$100, terça-feira eu te dou. Terça-feira eu tenho que estar com R$100 de Juan na mão. Toma aqui, Juan, os R$100 que você me emprestou. Muito obrigado, meu amigo. Porque a palavra do crente é sim, sim e não, não. Quando passa disso aí é procedência maligna do diabo, que nós muitas vezes damos legalidade e ele trabalha. Aí ele vai e continua dizendo assim, ó: está alguém aflito? Quantas pessoas têm morrido ou têm se adormecido ou ficando doente por causa da depressão? Porque estão aflitas por coisas que estão acontecendo nas suas vidas, estão cada vez mais doentes. E a igreja de Deus está embargada, ou melhor dizendo, embarcada nesse meio, nessa navegação que está muitas pessoas acometidas de depressão, de tristeza profunda, pessoas que pensam em se matar, pessoas que pensam em tirar a sua própria vida, porque perderam a fé em Cristo. É o que ele diz, ó: está alguém entre vós aflito? Ore. Qual é a força do crente? A oração. Qual é a espada do crente? A palavra. Qual é a saída do crente? A Bíblia, o conhecimento. Mas qual é a força do crente? A sua oração. Está alguém aflito? Chama ele, vem cá, irmão, vamos orar pela sua vida. Você está precisando de oração, irmão. Você não pode se deixar levar por os acontecimentos que estão aí. Irmão, você é servo, você é filho do Deus Altíssimo. Jesus sobreviveu a tantas investidas, você também vai sobreviver. Suporta, aguenta essa luta, porque Ele está contigo. Porque Ele via que muitas pessoas estavam aflitas na igreja e não tinham uma melhora, não tinham uma cura. Por quê? O povo estava vivendo desolutamente. Aí ele diz assim, ó: está alguém contente? Cante louvores. Mas está diferente no dia de hoje. Quando o crente vê outro crente contente com alguma conquista, o crente se entristece ou não ajuda aquele crente a continuar com aquela alegria. Tem um exemplo nesse instante aqui.
É mais fácil hoje você se disponibilizar para fazer uma coisa para Deus e neguinho ficar juntando com o outro e criticando o seu trabalho do que tentar se ajuntar a você para te ajudar. Quando chega aos meus ouvidos criticando o trabalho de outras pessoas, nem faz, como eu citei essa semana, os Eival, não foi bom, e nem deixa que você faça. Sabe apontar os seus erros, porque você não é perfeito, assim como eu e ninguém. Aí não olha o que você faz de bom, né? E você está contente com aquilo que você está praticando, com aquilo que você está fazendo. Mas sempre vai chegar uma avezinha de rapina, um urubu córax, né? Uma ave córax, um corvo córax, melhor dizendo, que é o urubu do deserto, que vai tentar comer você como carniça. Mas aquele que Deus chamou, Ele garante, porque esses vão ter que cair por terra. Então Ele diz: só está alguém contente, se junte a Ele, cante louvores pela alegria dEle. Poxa, irmão, soube que você conquistou algo, soube que você ganhou, pô, irmão, soube que você, glória a Deus, irmãos. Não, muito pelo contrário. Sai de diante de você, se junta contra a pessoa para contar a sua vitória como se fosse uma derrota. Conquistou uma consagração na igreja, ao invés de dizer: pô, irmão, ele fez por onde? A irmã fez por... Não, está puxando o saco do pastor. Não está cantando louvores com você, não está se agradando com o seu crescimento, com a sua conquista. Então ele diz assim, ó, versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha para isso que interessante. E nós não fazemos essa prática. Está doente, irmão? Vamos aqui orar pela sua vida. Cadê, irmão? Me dá o olho aí. Às vezes eu peço: me dá o olho aí. Vamos lá fazer uma oração no irmão, que o irmão está precisando que a saúde dele seja restabelecida. Mas isso tem que fazer com fé, tanto de quem ora, como de quem está recebendo a oração. Porque tem que ser dessa forma, senão Deus não trabalha. Tem que ter unidade de fé. Aquela mulher, quando chegou, Lucas 8:42, ela vai se rastejando, igreja, porque ela estava no vale dos rejeitados, um lugar onde ficavam as pessoas cegas, as pessoas coxas, as pessoas com enfermidade da qual ela tinha, né? As pessoas que tinham alguma deficiência física não podiam ficar no contexto da cidade, porque eles julgavam que trazia maldição na cidade, então ficava separado, recolhida, a não ser por um espaço de tempo que era dado a um deles uma capa, um brasão, que dava autorização de eles adentrar na cidade em determinado tempo, pedir esmolas e depois recolher-se para aquele lugar fora das muralhas. Ela rompeu as barreiras da realidade, sem essa capa, sem o brasão. Ela foi se rastejando, e quando ela tocou em Jesus, o que havia nela era fé, o que havia em Jesus era poder. Juntou a fé dela com o poder de Jesus, e no mesmo instante ela foi curada. Ou seja, se alguém vai orar por você, e se você porventura, mas não acredito na oração do irmão, diga: mas acredito em Deus. Então se aquele irmão vai orar, enquanto ele estiver orando, ela põe a mão em sua cabeça, ungir com óleo. Senhor, que não seja as mãos dele, mas seja as mãos do Senhor. Meu Deus, bem sei que não foi aquela roupa, diz que eram 7 tiras que Jesus usava assim, como os sacerdotes na época, como os profetas usavam, e ela tocou em uma daquelas orlas da veste. Assim como ela tocou, meu Deus, que eu também toque, porque eu sei que não foi aquela roupa que curou aquela mulher, eu sei que foi o poder que há em Jesus. E se o poder que há no Senhor, assim como nos é ensinado, que é para orar em nome do Senhor, enquanto esse homem estiver orando, meu Pai, que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, e Deus vai fazer a obra dele acontecer. Mas isso tem que ser de dentro para fora, não da boca para fora, mas do coração para Deus. Então ele estava trazendo o povo esse entendimento para que as pessoas entendessem, finalizando a tua carta, como deveria agir na igreja e fora da igreja naquela época. No versículo de número 17 e 18, vamos lá? Perdão, 15 e 16, que eu não li ainda. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Em nome de quem? De Jesus. Não só a doença, mas como o pecado, porque o pecado também é uma doença. O pecado é uma doença, não alojada em nossa carne, mas alojada em nossa mente, em nosso coração, em nosso desejo, naquilo em que nós queremos e desejamos. É pecado, mas nós fazemos, então é uma doença. Então, para que nós entendamos, eu vou ler de novo para que você entenda.
está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus, e oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados também. Aí no versículo 16: confessais as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode e muito em seus efeitos. A sua oração tem poder. Às vezes você está em casa com uma pessoa doente, aí fica atormentado, compra remédio que é normal. Não fuja a regra não. Se Deus constituiu médicos e a medicina e os remédios, é para que nós tomemos, claro. Mas tem momento que você tem que ter a sua autoridade. Dizer, poxa, você tomou um remédio e não curou, você está ainda nesse tormento, vamos orar. Se a Bíblia está dizendo que a oração de um justo, ela surte muito em seus efeitos, vamos orar. Orar em nome de Jesus. Esse mal tem que cair por terra. Não esperar por A, por B, por C, que venha num momento inoportuno. Talvez estejam distantes, talvez a hora seja uma hora inoportuna. Então é o momento de você usar a sua fé e pedir a Deus que Deus perdoe e que Deus cure aquela situação. Versículo 17 e 18, para ganharmos tempo, finalizarmos. Sua palavra tem poder, igreja. Sua palavra tem poder. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Quem era Elias? Um simples profeta, chamado pela vontade de Deus para profetizar na época do rei Acabe. Rei Acabe desobediente, pegou uma libanesa por nome Jezabel, que trouxe deuses estranhos para dentro da cidade abençoada por Deus, e começou a transgredir, tirar os altares do Senhor, o altar de Baal, de outros deuses estranhos. E o homem chega lá, olha para Acabe, olha para toda a perversão que ali existia, toda a prevaricação, e diz: segundo a minha palavra. Olha que autoridade, que ousadia. Segundo Acabe, a minha palavra, cujo Deus que eu sirvo, não haverá chuva e nem orvalho. Ou seja, nem de madrugada, ao amanhecer, nem na alvorada, aquelas águazinhas que ficam molhadas, nem isso vai ter. Nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra, cujo Deus que eu sirvo, durante, olha, ainda especificou, ainda disse o tempo, durante 3 anos e 6 meses. É o que é que Deus nos dá como armas para as nossas batalhas diárias, igreja. Você tem poder. Olha, meu irmão que está do lado, olha, para não ficar diga: você tem poder, irmão. A sua palavra tem poder. Aonde você lançar a sua palavra com fé, Deus vai agir, mas com sinceridade, porque segundo a palavra, segundo Tiago, irmão de Jesus, Elias era segundo as mesmas paixões que nós temos. Tinha medo, tinha amor, tinha ódio, tinha ira, sentia frio, sentia calor. Um homem segundo as mesmas situações que nós vivemos nos dias de hoje. Agora você tem que crer. Se você ficar, porque alguém chega em seus ouvidos, porque aquela igreja, porque aquele irmão, porque aquele outro irmão, deixa lá, faça a sua parte. Não está dando certo o ministério, está vendo alguma coisa errada? Você tem todo o direito de sair e procurar um ministério sério, para que você possa congregar e veja Deus agir. Então creia em nome de... Porque a irmã Nai falou aqui essa semana, deu testemunho de Deus nesse lugar. Não só ela, como dezenas de pessoas, centenas de pessoas aqui, que ela disse: pastor, eu orei com o senhor e a pastora, dizendo que o espírito da morte estava andando nessa igreja. Olha aí, né? A irmã hoje perdeu a mãe. Daqui a pouco eu vou ter que estar lá. Está vendo, Nai? E Nai disse: pastor, pelo amor de Deus, porque eu tive um sonho com o senhor e a pastora, e Deus me usou domingo na Santa Ceia, nada a ver, e me tirou do foco que nós estávamos aqui fazendo a prática da Santa Ceia, para dizer que o espírito da morte estava rondando esse lugar. Porque Deus, ele ainda fala na terra, por pessoas que propagam a palavra dele com sinceridade e notoriedade, e com responsabilidade de vida. Olha o que ele diz no versículo 17, só vou para concluir. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
E orando, não falando, orando, louvado seja Deus, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para cá, o segredo está na oração. Ou seja, antes de ele se apresentar a Acabe, antes de Daniel se apresentar ao rei Nabucodonosor, antes de Elias se apresentar a Acabe, ele orou. E quando ele foi falar com aquele homem, ou quando ambos foram falar com os reis, Deus já estava operando um milagre. Você sabia disso? Quando você vai para um propósito que você entregou nas mãos de Deus, quando você chega num lugar, o milagre já está concedido. Porque Deus opera um milagre muito antes do que você entenda que Ele operou. Então Deus fala aqui nesse lugar, só não ouve quem não quer. Ah, mas eu já estou tão desanimado como a irmã Tatiana, até hoje ela me segue. Eu acho que é uma das irmãs que mais, assiste todos os cultos, que ela comenta tudo o que aconteceu comigo. Esposa de Paulo. Paulo ainda chegou a ir lá antes que ela, 18 anos afastada do ministério. Se desanimou com todas as igrejas, porque ela disse que nasceu num berço evangélico, e ela vai me ouvir falando isso. Ela está morando no interior agora, com ele. Por isso que não estão aqui conosco. Ela e o marido, tanto ela como o marido, tem um respeito muito grande pela minha pessoa. E ela disse: pastor, quando o Paulo estava indo para lá, ele começou a ir sozinho, eu me lembro. Ele me chamava todos os dias que ele ia para o culto. Eu não queria mais. Eu disse a ele que não existe homens mais sérios em cima dos altares das igrejas hoje. Aí um dia ele me convenceu de uma maneira tão grande que eu fui. Na primeira vez que eu fui, eu vi algo diferente naquele lugar. Eu vi algo diferente no Senhor, com todos os pecados, com todos os erros, mas abriram os meus olhos de novo. Hoje eu me sinto bem, porque eu congreguei com vocês e sinto muito em não poder estar aí fisicamente, mas espiritualmente eu faço parte desta obra, desse ministério. Então nós temos que entender isso, igreja. Eu não posso me apegar, porque não, isso é papo de derrotado. Porque tem centenas, milhares de pastores vendidos, caídos, naufragados. Mas na época que Elias pensou que só tinha ele, Deus disse: Elias, calma o teu coração, rapaz, sai dessa caverna. Depois de Deus ter usado ele de uma forma esplendorosa, ele se esconde na caverna. Sai da caverna, rapaz, ainda tem 7.000 homens que não se renderam a Jezabel e Acabe. Tem homens de Deus na terra ainda. Só que aquelas pessoas negativas que querem ficar associados no pecado e no erro, vai sempre usar esse termo: as igrejas hoje, eu prefiro ficar no mundo. Não curta isso não. Isso aí é você dando desculpa para você andar no pecado. Procura um lugar onde professa o nome do Senhor com responsabilidade. Tem muitos pilantras, tem muitos vagabundos mesmo. Não discordo não. Em cima dos altares, muitas pessoas que propagam ali heresias, trazendo idolatrias para cima dos altares, mas ainda tem um povo seleto, ainda tem homens e mulheres de Deus, que não se venderam ao sistema podre, que não se venderam à concupiscência carnal, mas vivem em retidão ao Senhor. Então ele disse: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez. Ele fez o quê? O crente não quer orar. Foi de banguê que ele falou ao seu moço: olha aí, vê lá como é que está de nuvem lá fora. Por que ele mandou o homem lá olhar? Porque ele estava. Concorda comigo, Júnior? Ele vai lá ver como é que está lá. E aí: Senhor, só o Senhor pode fazer. Eu acredito, a data é essa, o tempo é esse. O Senhor não mente, o Senhor não volta com tua palavra vazia. E quando o homem volta: Rabi, mestre, Senhor, felizmente tem uma notícia ruim para te dizer. Vi até uma nuvem, mas olha o tamanho dela. Foi o que ele disse? Basta. Porque Deus não trabalha com o que a gente dá a Ele.
mas nós temos que trabalhar com aquilo que Deus nos dá. Se Ele está dando uma pequena nuvem, acredite que dessa pequena nuvem Ele vai fazer grandes coisas. Aí no final, versículo 19 e 20, Ele vai chamar nós para fazer ato de evangelismo. Esse trabalho que nós estamos fazendo, que o menino aqui, muito obrigado pela comemoração que fizeram para mim, para Val, para André, para Marcela e para Messias. Nós não estamos fazendo isso para trazer um atrativo futebolístico ou esportivo para essas crianças, não. A nossa intenção é ganhar os pais, porque não é só feito para a igreja, mas sim para todos que vieram, serão bem aceitos. É para nós, né, Vinícius? Que tem pais e mães que vão levar, né, André? Então a nossa intenção é ganhar os pais, ou seja, o pai e a mãe de cada um deles, e assim familiares, consequentemente vizinhos. E dessa forma que nós estamos, o nosso projeto é esse. Eles não fizeram essa homenagem a nós aleatória, é Deus que está colocando no coração deles o que é que isso pode acontecer ou pode produzir daqui a tempos futuros, que até talvez aqui a igreja, obreiros, missionários não estão dando valor, mas Ele está, isso eu tenho certeza. Então, o que é que Ele diz no versículo 19 e 20? Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, você faz por uma alma que Deus Ele vai fazer por você. Sabe o que quer dizer isso? Que tem irmãos e irmãs e crentes que fez aquela obra e talvez aí eu ganhei aqui a Patrícia, né, vou usar só a Patrícia para Jesus, e de repente Patrícia está firme e forte, aí for e ganha o Juan para Jesus, de repente o Juan está firme e forte, aí no decorrer do tempo éramos amigos, mas alguma coisa fez com que nós nos separassemos, que eles agissem de má fé comigo, e aí a gente começa aquela palavra, porque eu fiz aquilo e hoje Patrícia fez isso comigo, Juan fez isso. Ei, de quem é que vem o bem? Olha o que diz o versículo 20, de quem é que vem o bem? Saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma. Pronto, aí é com ele Deus, e cobrirá uma multidão dos seus pecados. Deus já está trabalhando em favor de você e deles também. Então não espere do homem aquilo que só Deus pode te dar. Não espere você fazer algo que será aplaudido pelo homem, será ovacionado pelo homem, que nem sempre vai ser assim. Quando Jesus estava ali perante a Pilatos e o povo, soltaram Barrabás e mandaram crucificar Jesus. Barrabás, um ladrão quanto mais, na prática de roubo e assassinato. Eles sabiam disso, porque provavelmente foram eles mesmos que denunciaram Barrabás, assim como Jesus foi denunciado. Mas no momento que pegaram Jesus, eles escolheram Barrabás. Então você faça para Deus e não espere pelo homem, porque quem vai te aplaudir é Deus. E o aplauso de Deus e os olhos de Deus contemplando a minha e a sua vida vale mais do que bilhões de aplausos e contemplações humanas, porque elas podem modificar a qualquer momento, mas Ele, segundo Malaquias, é imutável, Ele não muda. Amém?